Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos receber aqui o Eigman Bezerra, ele que é coaching, que tem um trabalho incrível, Master Coach, Master em Hipnose Clínica, consultor organizacional. Nós vamos falar hoje sobre a importância do diálogo no relacionamento. O Eigman já chegou, vamos aqui chamá-lo. Aguardando. Olá, bom dia, Eigman, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Que Prazer estar por aqui de maravilha, novo. que maravilha te receber novamente. Vamos falar sobre um assunto de extrema importância, né, Eigman? Isso. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Bom, Perfeito. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho, Eigman. A gente começa a falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Esse vídeo vai ficar gravado, outras pessoas terão acesso depois, para aguardar que mais pessoas entrem, tá bom? Fala um pouquinho ok. como que é o seu trabalho aí em Caruaru, no estado de Pernambuco, como é que está sendo nesse momento, né? As pessoas estão precisando bastante. Fala um pouquinho pra gente. É verdade. Dentro das áreas que eu desenvolvo, né, dentro do coach, né, que é praticamente o carro-chefe, né, onde automaticamente a gente trabalha com esse contexto das pessoas se descobrirem, né, e ver todo o seu potencial. Nesse exato momento de pandemia que a gente está passando, né, realmente passa a ser bem interessante cada um compreender de que forma eles vão lidar com eles próprios, né? E aí, nesse caso, realmente fica bem prazeroso esse contexto e a busca passa a ser realmente maior, né? E dentro do processo de terapia, pela hipnose clínica, a gente tenta auxiliar aí alguns conflitos, né? E a compreensão melhor de como as pessoas terem essa consciência, certo? Daquilo que intimamente está lhe fazendo algum mal, né? E dentro das consultorias organizacionais que a gente desenvolve, hoje a gente continua dando apoio aqui a algumas empresas, né? É justamente orientar de como se ordenar a forma mais correta para que possa superar esse momento pandêmico, né? Que afetou realmente o mercado como um todo, né? Então, manter essa prudência, né? Sim, perfeito. E como estão as pessoas, assim, elas estão, qual a maior demanda que está vindo agora? A demanda é justamente esse conflito de como você superar a si mesmo, né? Porque esses conflitos, não só por conta da incerteza de como vai ser a situação financeira delas amanhã, né? Também começa a perdurar esse conflito interno, né? Será que eu tenho capacidade de superar esse problema, né? A gente sabe que, infelizmente, foi pego todo mundo de surpresa, né? E as coisas ainda persistem em continuar. Isso cria um assombro, sabe, Vanessa? Então, as pessoas que pensavam... Uma incerteza. Isso. Tem algumas teorias aí que ficam, né? Pessoas vão utilizando isso, vem as crenças religiosas também, né? Tudo isso tem um peso sobre a imagem da pessoa, sobre como ela olha para a própria vida, né? Para os próprios desafios. Isso também pesa bastante, né, Eigman? Perfeito. Você que trabalha também com essa parte da sensibilidade humana, né? Esse envolvimento, essa compreensão maior, a gente vê realmente o quanto as pessoas se sentem inseguras, não é isso? De tomarem determinadas decisões. Por isso que eles recorrem realmente ao coach, à hipnose ou à própria consultoria. Perfeito, é isso mesmo. Então, Eigman, vamos lá, vamos falar então sobre a importância do diálogo no relacionamento, né? O quanto é importante o diálogo como um instrumento de conexão, né? O relacionamento só acontece quando a gente verdadeiramente se conecta ao outro. Eu poderia dizer que é uma rede. Então, algumas pessoas, Eigman, elas se casam, né? Elas iniciam aí um namoro, casam às vezes sem namorar mesmo, vão morar juntas e passam a partilhar, né, de coisas em comum, mas não se relacionam, né? Essa é uma frase
que eu posso falar com total convicção, porque nós estamos percebendo isso. Isso foi uma transformação dos últimos tempos no âmbito familiar, né, que aí gerou para o direito, né, uma correria, né, para acompanhar essas mudanças dentro da área familiar. E muito dessas mudanças foi isso, Egma. As pessoas passaram a morar junto, né, e partilhar de uma casa e de tudo aquilo que vem, né, de uma partilha de vida, né, de despesas, de problemas, desafios, enfim. Mas nem namoraram, né? E o que é o namorar? É o início da conexão. Não houve uma conexão. Então eu poderia dizer que vivem na mesma casa, até dormem na mesma cama, podem até vir a ter relação sexual, mas não tem um relacionamento. E aí vamos começar assim pela importância do relacionamento, para depois a gente passar para o que pode ser usado como um instrumento, um mecanismo, que é o diálogo, para poder chegar nesse patamar tão importante para que a pessoa possa ser feliz, né? Não dá para ser feliz sem se relacionar, né, Wigman? É verdade. Ninguém é uma ilha, né? E as pessoas, por não serem uma ilha, elas sentem a necessidade brusca de realmente compartilhar seus sentimentos, seus pensamentos, né? Ter aquela curtição, né, tão prazerosa que você encontra geralmente quando você está no namoro, né? As pessoas, infelizmente, Vanessa, elas aprenderam a conviver e sem se conhecerem, né? Então as pessoas precisam conhecer a outra para que possam provocar aquele encantamento, né? E naquele encantamento as coisas possam ser partilhadas, inclusive as coisas que não são agradáveis, né? Sim, exatamente. Principalmente, né, quando você vai morar na mesma casa, muita coisa. No período de namoro, essas coisas não aparecem, né? Então, você só encontra a pessoa quando você tá bem. Se você não tá bem, você nem vai encontrar. Então, no namoro, aparece tudo que é bom, né? E isso é fundamental. Esse tudo que é bom é fundamental para você criar esse laço, esse amor, essa admiração pela pessoa, né? E depois começar a ver suas crenças, né? Começar a perceber seu sistema familiar, né? Sua posição diante da vida, como essa pessoa se posiciona. Você sabe, o namoro é uma fase fundamental para um relacionamento afetivo, né? Se as pessoas soubessem o que vem adiante, né, com o casamento, com os filhos, os desafios que virão adiante, o quanto o namoro é uma fase fundamental, importantíssima para evitar tantas dores que começaram a aparecer de uma maneira assim viral, né? Por quê? Porque pularam a fase do namoro. Então, depois de todo esse processo de construção, de admiração, de vínculo amoroso, aí sim, o olhar para tudo aquilo que vai influenciar nesse relacionamento, nessa intenção de formar família, né? Porque tudo isso vai influenciar. Se você não olhar para o sistema familiar, você não casa com uma pessoa, né? Você casa com um sistema inteiro. Então vão vir os sogros, vão vir os cunhados, vão vir os primos, vem todo mundo junto, né? É um pacote, um combo. E você precisa conhecer, né, como eles agem, o que existe nessa família, né? O que existe, quando eu falo, são padrões familiares, né? De repente é uma família que tem muitos alcoólatras. Precisa olhar para isso, porque você está entrando naquele sistema, né? Uma família que todo mundo casa e se separa. Precisa olhar para isso. Uma família que tem muita violência. Tudo isso é importante você ver antes de ter a intenção de formar uma família com aquela pessoa. O grande problema, Wigman, é que as pessoas começaram a pensar assim: eu vou, se não der certo, eu separo. É simples. Só que não é simples, é complicadíssimo, porque a separação, a dor da separação, é a segunda maior dor que pode existir para um ser humano. A primeira é a morte. A segunda é a separação. Por mais que você não dê importância para aquele relacionamento, a partir do momento que você foi morar com essa pessoa entrou para o seu sistema e ela não vai sair mais. Né? Verdade. Você agora explanou de uma forma espetacular, né? O namoro, na verdade, é o quê? É a chance que você tem de conhecer o outro, né? De conhecer justamente
como o outro pensa, como o outro age e quais são os ciclos, né, que interligam aquela pessoa. Porque automaticamente tudo isso, como você também colocou, vai ter uma influência extraordinária, né? Você casa com uma pessoa e leva também em combo, né, a família, né? Você leva o ciclo, as coisas. E aí é interessante por quê? Porque é no namoro onde você pode negociar determinados pontos, certo? Que, se negociados de uma forma antecipada, né, vai evitar problemas futuros. Então, por isso, né, o tema de hoje, né, a importância tão grande de você saber dialogar. Né? É aquela capacidade do feedback, né? Porque muitas vezes as pessoas conversam, mas não se comunicam. Né? A comunicação é uma coisa completamente diferente. Né? Ela tem que ser um viés de mão dupla. Tanto a mensagem que eu emito, ela tem que ser recebida pelo receptor, como o receptor ele tem que entender, né? Ele tem que fazer o processamento dentro daquilo. Isso, para depois... Perfeito. Para depois eu ter a resposta, né? Porque aí quando eu tenho esse feedback, né? É uma palavra inglesa que não tem ainda uma tradução para o português, né? Mas que justamente traduz esse contexto, né? Que é o processo do entendimento. Então, por exemplo, nós, se vamos aqui entrar no contexto de um diálogo e não há uma sintonia entre nós, né? Eu vou tentar te responder antes que você termine sua fala. Quer dizer, eu não estou prestando atenção em você. Eu estou tentando criar um argumento dentro de mim, certo? Para poder já te contradizer. E a maioria dos casais, infelizmente, né, Vanessa, seguem esse ciclo vicioso, né? Eu também tenho o prazer aqui de fazer o processo de coaching de casal, né? E a gente vê isso, né? São duas pessoas extraordinárias, uma diante da outra, que não conseguem parar para escutar a outra. Entendeu? E aí, nesse caso, é onde... Começa a competir, né, Wigman? Isso. E nessa competição, infelizmente, ninguém ganha, né? Por quê? Porque o homem, ele passa a ser forte quando ele se interliga à mulher e a mulher se permite se interligar ao homem. Aí os dois deixam de ser dois e passam a ser uma força realmente, né? Por isso que é tão espetacular quando um relacionamento ele flui, né? E um relacionamento ele só dura se houver diálogo, né? Olha, eu sou imperativo em responder de uma forma imediata, sem nem pensar. Wigman, para o seu relacionamento durar tanto tempo, né? Eu tenho 26 anos casado, né? Para durar tanto tempo seu relacionamento, né? O que foi que aconteceu? Simples. Diálogo. Coisas que não me agradam, muitas vezes numa atitude dela, eu tenho que parar, né, me sentar de frente com ela e conversar aquilo que eu estou sentindo. Do mesmo jeito que eu também tenho que permitir que ela fale as coisas da minha ação que também não a agradam. Porque às vezes a gente age e nem sente que está desagradando o outro, não é verdade? Mas se não houver essa confiança e esse diálogo, infelizmente o relacionamento se acaba, né? Porque vai guardando aquela mágoa, aquele sentimento de ódio, e as pessoas daqui a pouco estão simplesmente dormindo com o inimigo. É verdade. O Wigman, você sabe que nesse momento, né, eu tô agora trazendo uma outra forma de expressar o meu trabalho, né, que agora é preventivo. Eu tô trazendo o ensino antes que o problema apareça, né? Eu não fazia isso. Então até então só vinha para mim quando já o conflito, né? Tanto é que virou uma especialidade. Então, minha especialidade é solução de conflitos familiares. Então, só vem quem tem conflito. E mais ainda, o que mais veio para mim, o que mais também eu me dediquei, foi o conflito do âmbito familiar, que já chegou num patamar de não ser mais abarcado pelo direito de família, mas agora pelo direito criminal. Então, chegou ao ponto de virar um crime dentro da família. Então, já é o último estágio que um relacionamento pode chegar. Vamos crer que chegando num ponto criminal, nós temos o que ali? Nós temos uma quebra total do relacionamento. E o diálogo, então, nem se fala. O que eu quero te trazer com isso? O que eu percebo, né? Nesses casos, já existem conflitos, e aí eu posso dizer que quase a maioria dos casais, né?
podemos trazer também para o relacionamento entre pais e filhos, né? A gente pode estender para relacionamentos dentro do trabalho, enfim. Nesses casos que acontecem a quebra da comunicação, eu acho interessante porque às vezes o outro vai falar até com carinho. Ele fala alguma coisa de um jeito carinhoso, pode sair. E o outro está tão acostumado ao conflito que ele nem percebe o tom carinhoso e ele já dá a resposta, sabe? De novo agressiva e começa novamente o conflito. Então, por que isso acontece? Acontece porque não existe a escuta ativa. Então, dentro do diálogo existem técnicas, mecanismos que as pessoas precisam aprender para colocar em prática. Um ponto-chave é a escuta ativa. Até aqui nós dois estamos conversando. Então, aqui está existindo entre nós um relacionamento, né? Perfeito. Se eu não escuto o que você está falando, né? Se eu não ativo a minha escuta para entender o que verdadeiramente você está falando, o que você pensa, o que você sente sobre esse assunto, o que você pode agregar para as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir esse vídeo, né? Se eu não escuto porque eu estou preocupada em trazer o que é que eu sei sobre o assunto, a gente não consegue criar esse movimento, né? E o que vai acontecer? A falta de movimento vai trazer confusão para as pessoas e a gente não atinge o nosso objetivo. Não tem como atingir. É como um time de futebol. Se um não estiver prestando atenção no outro para passar a bola, eles vão perder o jogo. Ou num concerto, né? Se cada um tocar seu instrumento do jeito que achar que tem que ser, sem prestar atenção no outro, sem perceber que ali existe uma ligação, uma rede, não vai haver harmonia, não vai haver música, não tem mais som. Vai ter o quê? Vai ter barulho, né? Então... Perfeito, Vanessa, perfeito. Na verdade, um diálogo, né, que tem que criar dentro de um contexto de relacionamento, ele tem que ter um resultado. E o resultado do diálogo é um consenso, né? É aquela coisa maravilhosa onde duas pessoas, ao conversarem, elas se harmonizam diante do pensamento. Às vezes até discordando, né? Você pode fazer uma discordância e dentro desse processo, o teu argumento, dentro do processo da minha escuta ativa, vai me conceder a graça de talvez mudar o meu argumento. Ou então o contrário, né? O meu argumento permitir que você reflita e naquela reflexão você diga, realmente faz sentido o que você me falou, né? Acho que a gente poderia caminhar por esse ano. Então, na verdade, o diálogo só pode realmente acontecer, existir, né? Se houver essa sintonia, né? Essa sincronia, como você também colocou, né? Já pensou o que seria numa orquestra sinfônica, né? Eu querer tocar do meu jeito, do meu ritmo, enquanto o outro... Não, eu tenho que seguir uma frequência, né? Eu tenho que estar me espelhando em cima do que comanda o maestro, né? E assim as coisas finalmente fluem, né? Perfeito, Egman. Foi importante você trazer, que eu ia trazer o maestro, né? Quando, no caso, a gente sai do âmbito de um casal e começa a olhar mais abrangente, como numa orquestra, então numa orquestra nós já temos um grupo de pessoas. Quando existe um grupo de pessoas, um maestro se faz necessário. Alguém, né? E agora a gente traz o princípio da ordem, o princípio da hierarquia. Alguém precisa ter em si, dentro de si, toda a música, para que possa auxiliar as pessoas a serem conduzidas. Eu posso trocar a palavra maestro por coaching, posso trocar a palavra maestro por consultor, posso trocar a palavra maestro por liderança religiosa. Às vezes você pertence a uma religião, então existe ali um padre, um pastor, né? Existe ali alguém que dentro das mais variadas religiões, que já tem dentro de si a música. Ele se dedicou, ele entregou a vida dele para aprender a música completa, para poder dar suporte para os outros. E aí, a nossa conversa para essa pessoa, para esse maestro, né? Como ele vai cuidar de um grupo se ele não tem o hábito de um diálogo com esse grupo, de saber o que o grupo está sentindo, quais são as verdadeiras necessidades desse grupo, o que existe no sistema desse grupo, porque se é um grupo, existe um sistema,
Já foi formado um sistema. Cada um que entra vai influenciar no resultado final. O que existe ali? Então, essa pessoa precisa saber se verdadeiramente aquele está conseguindo tocar o saxofone. Ou se tem algum problema com o instrumento, né? O que exatamente está acontecendo com ele, né? Da mesma maneira, aquele outro que precisa tocar o trompete. Então, ele precisa saber para saber o tempo de cada um de entrada nessa grande sinfonia e auxiliar essas pessoas, porque ele está na condição de maestro, ele precisa exercer a posição dele. Eu estava conversando ontem com a Tânia Bico, está aqui conosco. Nós estávamos falando da posição. Você reconhecer qual é a sua posição e exercer a sua posição. Trazendo para o casal. Você, quando conversa com a sua esposa, você é o marido dela. Você olha para ela como homem. Né? Você, dentro da família, também exerce a função de pai. Mas quando você está diante da sua esposa, não é o pai que está lá. Quem está lá é o homem, é o marido dela. Quando você estiver diante do seu filho, agora é o pai. Então, até o diálogo, ele tem que estar de acordo com a posição onde você está. E você precisa saber separar os momentos que você é marido e os momentos que você é pai. Quando você mistura tudo isso, não tem diálogo, tem bagunça, tem conflito, e depois vai ter que procurar uma advogada para resolver o problema para você, né? Perfeito. A advogada vai ser o maestro, mas é aquela que vai tentar conduzir, né? E se ele tiver a sorte de pegar uma pessoa sensível como o Tito, né? Assim, o que eu falo é como essa tua formação, né? Como essa sua dinâmica, ela só tem a contribuir com o direito. Né? Porque na realidade a minha grande cobrança sempre foi você poder conciliar o intelecto com o coração, entendeu? E é o que eu vejo, né? Eu vejo que você consegue conciliar o intelecto com o coração, e isso aí dá uma dinâmica assustadora, né? Por quê? Porque você consegue impor o contexto do conhecimento jurídico todo extraordinário que eu sei que você tem, com a sensibilidade, certo, de alguém que vive aquilo que prega. Então, quer dizer, é perfeito o processo e a maneira... Como? É uma sinfonia. Uma sinfonia harmônica, né? É maravilhoso. Então, tudo o que eu vejo, os teus trabalhos, eu já tenho a oportunidade de acompanhar, Vanessa, certo? Eu sei da tua sensibilidade e nós precisamos disso, né? Você pode ver que para poder um relacionamento fluir, você tem que ter o contexto do autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer para poder ter a humildade de conhecer o outro. Porque você pode ver que quando a gente fala um diálogo e onde uma pessoa, né, tem um grau de consciência desperto, né, ela consegue anular a irritabilidade ou a agressividade do outro. Através de quê? Através da escuta ativa, através da grande premissa, né, que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, que é eu me colocar no lugar do outro, né, eu fazer algo outro que eu queria que fosse feito a mim. Então, quer dizer, você pode ver como essas articulações que hoje a ciência, né, se aprofunda em estudo, né, já há 2000 anos, antes disso, já estava sendo ensinado, né, e as pessoas não tinham conseguido compreender. E essa objetividade, né, do diálogo, daquilo que eu quero conversar e daquilo que eu sou, onde você colocou as referências das personagens, quer dizer, eu preciso saber qual é o meu papel a assumir. Quer dizer, eu como esposo, eu tenho que me importar como esposo. Por quê? Porque senão a minha esposa ela vai se sentir constrangida, onde vai esperar muitas vezes uma reação minha que não vai vir. Muitas vezes pode ser de um familiar meu, né? Então, quer dizer, minha mãe chega para mim, vai se intrometer no negócio e vai conversar com minha esposa. Não, veja, é o esposo que está defendendo a esposa, não é o filho que está falando com a mãe. Quer dizer, é magnífico isso. Então, quando os papéis, né, eles são bem definidos, você automaticamente consegue fazer com que essa sinfonia seja harmônica. E o interessante, Weigman, é o seguinte, às vezes, trazendo aqui a história, às vezes esse esposo coloca diante da esposa dele como um pai. Então, ele se colocando como pai, o diálogo dele vai ser de um pai com uma filha. Ele vai dar bronca, ele vai dar ordem, né? Por quê? Porque um pai diante de um filho, ele é grande.
ele é o maior, né? Então, o pai diante do filho, ele tem autoridade, né, para educar, e educar trazendo conhecimento, mas também trazendo limites. Ele manda, ele dá ordem, ele define, ele pode chegar ao ponto de colocar situações que sejam como punições para esse filho aprender aquela lição, porque ele não está querendo aprender. Então, o pai, ele faz isso por amor. Mas como o marido vai fazer isso com a esposa? Porque diante da esposa, ele não é o grande, diante da esposa, ele é um igual, né? Que eu gosto muito de trazer a palavra da esposa submissa, né? Que as feministas que não ouvem o restante da minha explicação, às vezes querem me matar. Como é que história é essa, Vanessa? Você tá mandando a mulher ser submissa, tá louca, né? Mas é a palavra submissa que foi negativada, o Egma, porque missa é uma missão de vida, uma missão de vida. Então, ela é igual a ele porque ela é submissa, ou seja, ela traz o papel de mulher em tudo aquilo que ela tem de diferencial do homem, porque ela é uma mulher, então homem e mulher são diferentes, não dá pra gente dizer que são iguais, né? Eles não podem ser desiguais, mas diferentes não tem como a gente discutir, são diferentes. Então, no papel de mulher, nas qualidades que ela tem, que são diferentes do homem, justamente porque foi criada de forma perfeita para integrar, né? Nesse papel de mulher, ela é a auxiliar no sentido de enxergar os detalhes, ser mais intuitiva, ter esse lado, sabe, de subgerente, né? Subprefeito. O sub é aquele que, se não existir, esse aqui vai se perder. Por quê? Porque ele é o gerente e ele tem muita coisa para cuidar. Alguém precisa estar com ele para complementar em tudo. E esse alguém vai cuidar dos detalhes. Ele cuida do geral, esse alguém cuida dos detalhes. Quando essa missão no namoro é definida, ou seja, este homem sabe qual é a missão de vida dele. Essa mulher sabe qual é a missão de vida dela. Então, puxa vida, minha missão de vida é a mesma que a dele. Então, com as minhas qualidades de mulher, eu vou ter com ele as qualidades de homem. E vice-versa, então a gente se complementa, se torna um, e a potência avassaladora, né? O salto quântico acontece porque um poder ali está estabelecido, ancorado, né? no céu e na terra, eu posso dizer assim. E aí, isso é ser submissa. Olha que legal essa palavra, olha que linda essa palavra, né? Quando entendida. Mas, quando não entendida, esse homem pode se colocar, que aí começa a violência doméstica. Ele pode se colocar como pai. Ele não está na posição de marido da missão de vida dele. Ela não tem como auxiliar, porque não é a missão dele, ele vê ela como pequena, né? E aí não é mais submissa, agora é subjugação. Agora ele subjuga. É diferente, ele fica em cima e não ao lado. É a costela, é ao lado, né? Então, o ponto-chave de você estar na sua posição, e assim, Egma, quando você fala que acompanha meu trabalho, nós nos acompanhamos já faz aí alguns anos, né? Alguns anos. A gente se conhece, a gente já estudou juntos, né? Teve uma escola juntos, já fui discutir, então a gente tem uma história de vida. Existe um relacionamento e um acompanhamento. Perfeito. Sempre te vendo, o Egma tá dando palestra, o Egma tá fazendo isso, né? Eu vi o teu crescimento, né? Desde o início, quando você começou o coaching, né? E isso é importante, por quê? Porque existe também o respeito. O respeito é um ponto-chave importante para ser falado. A Tânia Bico trouxe uma coisa interessante, ela trouxe isso que a gente já falou, que são os ruídos ensurdecedores, mas também olha que lindo, os ruídos silenciosos. Esses é o que destrói. Esse é horrível, porque esse é exatamente o ignorar a sua existência. Você falar com a pessoa, e isso existe muito nos relacionamentos. Um vai falar com o outro sobre sua dor, seu sentimento, sua necessidade, enfim. O outro vira as costas e vai embora. Deixa aquela pessoa falando sozinha. Isso é um ruído silencioso e matador, né? Porque aquela pessoa é a pessoa com quem você
decidiu dividir sua vida, partilhar seus sonhos, né? Perfeito, perfeito. A colocação correta, né, e ideal é perfeita. É o seguinte, o homem e a mulher precisam compreender que eles são iguais com suas respectivas diferenças, né? E isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque aí nós conseguimos perceber que quando você me traz essa palavra submissão, eu me lembro de algumas palestras que eu estou dando, às vezes me chamam para dar uma palestra para casais, né? E quando eu coloco essa história, eu costumo perguntar, veja, nesse texto bíblico, né, Paulo, na verdade, está querendo dizer que a mulher ela seria submissa ao homem, e aí há uma dificuldade, né, da resposta. Algumas dizem que sim, outras dizem que não, alguns se manifestam. Eu penso assim, veja só, foi dado, na verdade, aqui no texto, né, eu não tenho agora em mãos aqui o texto bíblico, mas quem conhece sabe quanto é profundo, né, foi dado duas missões, né, a missão do homem, né, respeitar e honrar a sua mulher, e dele fazer o quê? Pela mulher o que o Cristo fez pela igreja. E o que foi que ele fez pela igreja? Ele deu a própria vida. Deu a vida. Perfeito. Então, se um homem, aí é a pergunta que eu faço, né? Se uma mulher for casada com um homem que é capaz de dar sua própria vida por ela, este homem em algum momento vai maltratá-la? Humilhá-la? Não vai. Então, aí um homem desse, será que essa mulher poderia ser submissa a ele? Total, porque se ele faz tudo por ela. Magnífico. Então, essa explanação, certo? Ela realmente derruba por terra qualquer argumento, né, mais extremo, né, que infelizmente a gente vê que as pessoas hoje estão se separando. Por isso, o alto grau de depressão do mundo, né? Então, as pessoas acham que elas conseguem ser uma ilha só, né? Eu vejo aqui que algumas construções já arquitetam, né, aqueles apartamentos para solteiros, uma única pessoa. O que as pessoas não entendem é que, quando chegar no final da vida, olha, eu tive a grata, somos em quatro irmãos, né? E aí, nesse caso, eu acompanhei a morte de meu pai, a morte da minha mãe, né? E fiquei a pensar, se meus pais não tivessem tido os filhos, certo? No final de suas vidas, como eles estariam? E eu já acompanhei algumas pessoas que, infelizmente, optaram pelo viver solitário e, ao chegar no fim da vida, eles estarem realmente, como é que se diz, passando por momentos terríveis e reconhecendo que erraram nas suas escolhas. Então, quer dizer, nós precisamos compreender a importância, né, do relacionamento saudável. Né? E quando a gente fala do relacionamento saudável, é que os meus cabelos estão ficando brancos. A minha idade o relógio não para de correr. E, na realidade, quando eu me compreendo, certo, como um ser limitado, eu compreendo que tudo que Deus fez é perfeito. Por isso que existe a família, porque a gente precisa se sentir abrigado por alguém, né? As pessoas que hoje, alguns filósofos, alguns estudiosos, que aqui eu não vou citar o nome, mas que eu tive o prazer de ler a obra dele para que possa fazer uma crítica construtiva, o que a gente percebe é que são pessoas que, quando você vai estudar a biografia deles, Vanessa, meu Deus do céu, foram pessoas extremamente infelizes, alguns cometeram suicídio, outros terminaram louco. E as pessoas estão seguindo justamente esses. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? Você deixar de seguir, digamos, um grande mestre para você seguir uma pessoa que, ao final da vida, teve uma história lastimável, né? Então, as pessoas poderiam se espelhar pelos bons exemplos, né? E o que eu vejo nos bons exemplos é que aquelas pessoas que verdadeiramente souberam se amar, conseguiram amar e dar amor, ao final de suas vidas, elas foram realmente felizes, né? E o que a gente vê numa conjuntura ampla é que as pessoas que dispensaram o contexto e acharam que elas próprias se bastavam, tiveram uma decepção profunda, né, no final de suas vidas. E aí não tem retorno, né? Uma vez eu estava vendo uma palestra do Dr. Roberto Chiniachik, e médico, né? E ele estava contando do início da carreira dele, que ele foi trabalhar com pacientes terminais. Colocaram ele numa UTI de pacientes terminais, ou seja, aquelas pessoas que a própria medicina já não crê que tem salvação.
E essas pessoas ficavam puxando ele assim, doutor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim, me salva, procura uma saída, pelo amor de Deus. E ele começou a sofrer, porque você imagina, Deus me salva e você vendo uma por uma morrer e você não poder fazer nada, você ficar ali e não poder fazer nada. Então, ele começou a entrar, né, o que ele ia fazer com isso? E ele resolveu, então, definir esse trabalho dele, onde ele disse, eu vou em busca daqueles que não são pacientes terminais, né? Mas antes disso, eu vou descobrir por que essas pessoas pedem tanto pelo amor de Deus para continuarem vivendo. E quando ele passou a escutar essas pessoas, quando ele começou a ter um diálogo com elas, ele recebeu a grande informação que a maioria daquelas pessoas, quase 100%, estavam arrependidas porque não se relacionaram, porque não olharam para a família, né? Porque correram atrás da ilusão, né? Eu estava falando ontem com uma pessoa sobre isso, né? Da pessoa se preocupar tanto com dinheiro, achando que o dinheiro é uma crença muito errônea, sabe? Eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele não é assim. O dinheiro, ele flui na sua vida, ele é energia, sabe? Ele é energia de quem dá. Quando você dá, o dinheiro brota, você não sabe de onde está vindo aquele dinheiro. As pessoas te procuram, te contratam, te dão dinheiro. Você fica... Eu já tive uma situação de eu ficar buscando quem foi que depositou o dinheiro na minha conta. Porque eu não sabia de onde veio, né? Então, isso é quando você está numa sintonia de abençoar as pessoas, de dar para as pessoas. Quando você faz isso, você vira instrumento de bênção na vida das pessoas. Enquanto isso, outras pessoas estão preocupadas. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O foco está no dinheiro, que é o resultado de um trabalho. O foco tem que ser o trabalho. Então, muitas pessoas nessa loucura, nessa crença, nessa ilusão do dinheiro e de outras coisas também, né, de curtir a vida. O que é curtir a vida, gente? Não sei, né? Que história é essa de curtir a vida? Pessoas que casam e não entram na posição de casado, falando de posição, né? Continua na posição de solteiro. Não, tenho meus amigos. Preciso sair com os meus amigos e ter um tempo para mim e para os meus amigos. Você casou. Agora são amigos em conjunto ou não? Por quê? Porque como é que você vai dividir seu corpo no meio agora que você é solteiro? Você consegue... No meio, metade sai, metade fica? Não dá. Quando você casa, é um corpo só. Não dá pra ficar aí metade do corpo que eu vou com os meus amigos. Então, passa a ser uma vida em comum. Você entra num processo, numa posição de casado. É tão simples, tão fácil. Já estava escrito. Por isso que eu gosto muito de usar a Bíblia como... eu sempre deixo claro, né? Porque eu trabalho com pessoas de religiões diversas. Eu deixo bem claro que eu não estou trazendo uma religião, não estou pregando, nada disso. Eu encontrei na Bíblia um conhecimento profundo e quando eu fui fazer todos os outros cursos, né, fui fazer lá psicologia analítica, estudos junguianos avançados, psicanálise, encontrei todo esse conceito na Bíblia. Eu até brinquei, né, falei, puxa, podia só ter lido a Bíblia e estava tudo certo, né, porque lá tem muita informação simbólica, né? E que quando você consegue desvendar esse símbolo, né? Através do que você é e quando eu falo do que você é porque você é espírito. E se é espírito, você é imagem e semelhança de um espírito criador, né? Que chamam de Espírito Santo. Esse Espírito Santo revela o que tem ali, né? A gente vai fazer um movimento aí para falar sobre a palavra. O nome é a palavra. A gente já falou do poder da palavra, da consciência da palavra, mas agora a gente vai falar da palavra. Que palavra é essa? Né? O que essa palavra faz? Né? O verbo. Então, tem muito conhecimento, muita informação fundamental, né? Que tem que ser usada nos relacionamentos. A gente veio para isso. Perfeito, perfeito. E você vê que quando a Bíblia, na realidade, ele é aquele livro que a ciência já tentou desacreditar. E todos os estudos convergem para comprová-la. Aí você vê que coisa espetacular, né?
alguns grandes ateus da história, né, quando se atreveram a ler a Bíblia, viu? Ler a Bíblia, estudá-la de forma intelectual, científica, se maravilharam. Né? Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. É o meu caso. Magnífico, tá vendo aí? Na verdade, então vamos citar Vanessa, Augusto Cury, C.S. Lewis, e aí você tem Eu, na verdade, contestava a Bíblia, né? Eu contestava os cristãos, não a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, então eu contestava os cristãos. E aí eu dizia que, claro, o cristão tem a Bíblia como seu livro sagrado, então, automaticamente, eu questionava a Bíblia. E aí, nisso tudo, de sempre questionar, eu fui estudar a Bíblia para poder, aí sim, né? Eu até brinco que eu era Saulo de Tarso, para poder agora argumentar e com a própria Bíblia provar que os cristãos estavam errados em relação a Jesus Cristo, né? Principalmente. E aí fui estudar a Bíblia e falei, o que é isso, né? Ela foi se mostrando para mim. Né? É isso, você abre e ela se mostra, ela fala com você. E aquilo foi falando comigo e eu percebi o quanto eu estava errada. Houve uma mudança geral e eu percebi o quanto tudo aquilo que eu tinha estudado, que era a minha argumentação para provar que a Bíblia estava errada, tudo aquilo que eu acreditava estava lá escrito. Perfeito, magnífico, né? Qualquer um que se atrever, né, e conseguir ler, né, tentar utilizando seus neurônios, né, para fazer o processo equiparativo, né, e um mergulho profundo sobre aquilo, realmente se rende. Né? Foi o que aconteceu com grandes nomes aí da história, cientistas, médicos, e tudo por sinal. Por que isso acontece? Simples. A Bíblia ou qualquer outro livro que você lê é uma energia, como o dinheiro também é uma energia. Né? Então, automaticamente, se você entra na frequência dele, tá bom, ele vem. Quer dizer, você não precisa nem esperar. E você sabe o que aconteceu? Eu achei interessante você entrar nessa questão, porque eu falei para você que eu estou numa mudança no meu trabalho, né? Então eu sempre cuidei dos conflitos e dos crimes familiares. E agora eu resolvi fazer como o Roberto Chiniachique, eu resolvi olhar para quem ainda não está no conflito, né? Quem ainda vai namorar ou quem já está num relacionamento e está começando a ter algum problema porque não sabe lidar com isso. Né? Porque a gente sabe que quando casa, vem questões financeiras, ou porque tem pouco, ou porque tem muito, é problema, se não souber lidar com dinheiro, né? Vem a questão dos familiares, né? Às vezes a sogra, ela vem, ou o sogro, porque está acostumado a lidar com o filho, e está preocupado com o filho, como sempre esteve, e não percebe que o filho casou, e que agora tem uma outra pessoa ali, e que aquela casa pertence àquele novo sistema, àquele novo casal, aquela nova família. A Bíblia diz o quê? Diz que deixará pai e mãe e formará uma nova família. Eu trago a Bíblia porque é isso mesmo, na Bíblia tem tudo isso. E aí, Weigman, olha que legal, foi criado, não é um curso, eu não gosto da palavra curso para o que está sendo entregue, na verdade eu chamo de experiência, é uma experiência que as pessoas vivem, onde elas recebem essa orientação. E é uma orientação com base na ciência. Olha só o que eu vou falar, Weigman. É uma orientação com base na ciência, no estudo do comportamento, no estudo da mente, né? Tudo que a ciência já colaborou para isso, com base na ciência comprovada pela Bíblia. Magnífico. Perfeito. E aí, vou trazer então os símbolos bíblicos, né? Que a ciência de Jung chama de arquétipos, os arquétipos bíblicos, para fundamentar o que está sendo entregue nessa experiência. E a experiência ela é baseada no que Pitágoras falava, que tudo é número, né? Tudo, e realmente quando você vai olhar a frequência, a internet, como funciona, são sempre números. Tudo é número e número num movimento. Um movimento harmônico com a música que toca no planeta, você consegue, assim como os pássaros seguem certinho, os peixes sabem por onde ir. Então, existe uma música. Você encontra essa sintonia, você abre seus ouvidos e você dialoga com isso. Você passa a se relacionar com o que já existe
com o seu número certo, com a orientação certa para os seus relacionamentos. Então, essa equação gerou uma experiência que eu coloquei o nome de matemática das relações. Matemática das relações foi formada em módulos. O primeiro módulo se chama Pai Transformador. Primeiro módulo, Pai Transformador, que é o retorno ao Pai. E o retorno ao Pai, que a ciência diz que essa força do Pai te leva para a vida e que a Bíblia comprova, né, dizendo que existe um pai que aguarda esse relacionamento com o filho, que o filho volte para ele. Então, transformador em 3 fases, que transforma a dor, que pega a palavra do meio, que é orma, essa letra no central fica orma, coloca o princípio da ordem, da hierarquia de cada um na sua posição e transforma em amor, fica o amor no centro, e a palavra transformador, que aí é quando você olha para o todo e você consegue aplicar. Então, esse é o primeiro módulo, ele inclusive está aberto as inscrições. Eu fiz uma coisa seguindo essa orientação intuitiva. Então, eu falei que é pago, sim, mas eu não cobrei o Eggman. Eu disse o seguinte, as pessoas vêm, participam. Depois que elas tiverem o resultado na vida delas, elas vão me procurar e vão dizer quanto valeu, elas vão dizer quanto foi e como podem pagar. Essa foi a minha proposta, a minha garantia de que realmente é algo transformador. Porque tem gestor não paga, entendeu? Não paga mesmo. Olha, só pela sua pequena explicação aí, que é grandiosa, veja, uma pequena explicação foi tão grande, né? Imagine o potencial do curso, viu? Aí veja só, o que eu recomendo a quem está ouvindo aí, vou fazer um pequeno merchandising, viu? Então entrem, porque com certeza deve ser maravilhoso, certo? Eu acho que tudo vindo da tua vontade, da maneira como você se porta, Vanessa, realmente vem bem, porque você faz com a alma, você faz com o coração, né? Tanto que para você esteja bem-vindo ao clube, viu? O meu foco é justamente igual ao seu. Quando eu fundei aqui o GAD, o Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Humano, foi justamente para trazer as pessoas à realidade antes que elas sofram amanhã. Então, quando a gente entra nos presídios, quando a gente entra nos reformatórios, infelizmente, né, a gente já está tentando consertar um mal feito. Né? E a tendência nossa é querer justamente que o mal não aconteça. Para isso, o processo educativo é o que a gente tenta buscar nas escolas, é o que a gente tenta. E parabéns, viu? Eu estou vendo que o fluir, né, essa sintonia, a humanidade hoje, Vanessa, ela está precisando disso, porque nós estamos atingindo um grau de materialismo tão grande, tão assustador, que a humanidade própria está se enterrando. É como que se por acaso ela não perceber. É incrível isso. Eu, quando estou fazendo coach aqui, eu tenho alguns coaches que me acompanham que são milionários, né? Então tem toda uma corrente, tem todo um contexto. E eu tenho, por coincidência, alguns coaches que foram milionários, né? Hoje são ex-milionários, estão tentando procurar. Mas pasme vocês, tudo está aqui. Tudo está na mente. E o interessante é que eu pego pessoas aqui que muitas vezes não conseguiram atingir o seu patamar ainda, sua independência financeira, mas são pessoas ricas. Elas já conquistaram aqui. Então vai ser um pulo elas conquistarem alguma coisa. É uma questão de pouco tempo para materializar. Isso. Aqui é a quarta dimensão, né? Então, para materializar na terceira, é uma questão... Magnífico. Né? Magnífico. E o interessante é que quando elas vão compreendendo isso, tudo vai mudando na vida delas. E aqui eu encontro pessoas que já conquistaram, mas que aqui são pobres. Aí o que é que acontece? Elas têm e sofrem mais do que não têm. Sabe por quê? Porque não conseguem usufruir, não conseguem se satisfazer, não se sente feliz. Aí quer mais, se incomoda se o vizinho... Ele está com uma Land Rover, mas está incomodado porque o vizinho comprou uma Lamborghini. Entendeu? Então, quer dizer, não se satisfaz. E é incrível como, quando você não compreende a importância do ser para poder ter o ter, certo? As pessoas não conseguem ser felizes. Elas buscam ter para tentar ser. Ah, meu Deus, nunca vou conseguir por esse caminho, nem por esse ângulo, né? É isso mesmo. A Andréa Reale disse assim, eu preciso dar um depoimento. A maior satisfação da minha vida como advogada é ver casais chegarem... A Andréa, pelo jeito, é bem parecida comigo, viu? Umas advogadas esquisitas. Vê só o que ela escreveu aqui.
A maior satisfação da minha vida como advogada é ver casais chegarem ao meu escritório para se divorciar e saírem reflexivos e depois retornarem dizendo que desistiram e que estão se conversando e se entendendo. Quando eu falo advogado esquisito, é porque existe uma imagem do advogado, né? O advogado, ele tem essa imagem que ele é combativo, né? Que ele já vem para o combate. E tanto é que a balança do advogado é torta. O símbolo do advogado é uma balança torta. E aí, o divórcio é a maneira que o advogado teria para ganhar o seu ganha-pão, seu dinheiro. E aí, esses advogados, esse grupo aí que a Andrea faz parte, o meu grupo também, a gente fica feliz que existe uma conciliação. E aí perguntam pra gente, mas como pode? Se você ganha dinheiro com o divórcio. Você sabe, Wegman, que eu sou especialista em direito de família e direito criminal, né? Por causa da violência doméstica. Eu não ganho dinheiro com divórcio. Eu li uma frase na Bíblia que me incomodou muito. E estava escrito assim, Deus odeia o divórcio. Naquele dia eu decidi, eu não faço divórcio. Eu faço a mediação do conflito. A gente pode conversar para ver a possibilidade de colocar o diálogo de volta, restabelecer a comunicação. Aí o estudo da comunicação não violenta para aplicar isso entre eles, entendeu? Se eles já estão separados, já aconteceu, já tem outro relacionamento. Então cuidar da questão da guarda, da pensão alimentícia, do patrimônio, entendeu? Mas o divórcio eu não faço. Eu me recuso a fazer divórcio, entendeu? Magnífico. É aquela velha história, você abraça a missão, você cumpre realmente o teu juramento, né? Justamente pensando dessa forma. Parabenizo a você, Vanessa, parabenizo a essa advogada que tem essa sensibilidade, de ter essa clareza de ideia, certo? Como também a gente sabe que dentro da minha área como coach, inclusive eu quero deixar um abraço aí para um amigo Joseildo, coach, ele entrou aí, né, está participando aqui junto conosco, uma pessoa extraordinária, tive o prazer de fazer uma das minhas formações junto com ele, né? E aí o que é que nós vemos? Nós vemos uma coisa bem simples. O maior prazer, como profissional, como coach aqui, já aconteceu inúmeras vezes, certo? Uma vez eu me lembro que eu fui fazer um processo de coach com uma senhora, já de 60 e poucos anos, né? E ela queria o divórcio. Não aguentava mais o marido, etc. Só que quando ela começou a falar o fato, nós vimos que eram contextos do passado, perdão, coisas que não foram feitas. Como o coach não é terapia, então ele parte para a parte objetiva, né? Qual é o seu estado desejado? O estado desejado dela, realmente ela chegou num contexto onde seria ser feliz. E aí, quando ela compreendeu o que era ser feliz, ela percebeu que pequenas rotinas mudadas e que o marido tanto queria que ela fizesse, mudaria o casamento. Como o esposo era militar, né, do exército, imagine, então era aquela coisa extraordinariamente organizada. E ela deixava, toda vez que almoçava, veja que interessante, as portas do banheiro abertas. Isso incomodava ele, entendeu? E ele queria que ela almoçasse com ele, ela nunca almoçava. Por quê? Ela tinha coisas do passado que aconteceu que ela não conseguiu perdoar. Só que ela trabalhando aqui o sentido da gratidão, o sentido de tudo que a pessoa tentou fazer, ela começou a compreender, certo? Que o sentido da felicidade dela seria realmente ela se sentir bem. Então ela começou a se sentir bem com a casa dela, com o contexto. Eu perguntei, o que teria, qual o problema que teria? Vamos passar uma tarefinha coach para você, que é, hoje você vai almoçar com seu marido. Ela disse que isso é a tarefa que se passa. Porque assim, o seu objetivo não é a felicidade? Magnífico. Olha, Vanessa, que incrível. Ela só precisou almoçar com o marido e deixar as portas do banheiro fechadas. Que a vida dela mudou. Ela quando chegou aqui para fazer a última sessão de coach, ela pegou e mostrou um cartão de crédito. Né? Eu peguei assim, oh, que coisa magnífica. Ela disse assim, hoje não é meu esposo que vai pagar a minha sessão. Hoje quem vai pagar a minha sessão sou eu. Certo? Eu disse assim, que coisa magnífica, ela ganhou um cartão de crédito com um limitezinho bem alto, lá de quase 10 mil reais, certo? E ela se mostrou outra mulher. O casal ficou tão feliz com o processo, né? Porque ela conseguiu atingir o ápice dela, que era a felicidade. E quando vieram, eles eram espíritas, né? Quando chegaram aqui, veio ele, veio ela, me trouxeram a coleção completa de Allan Kardec. Foi magnífico. Então, é isso que eu digo, a gratidão. Então, qualquer profissional, seja coach, seja um advogado, seja um médico, seja um engenheiro, se ele não conseguir colocar realização do outro no trabalho dele, infelizmente, ele só vai conseguir acumular dinheiro. Porque é pior, não vai se satisfazer com isso. E eu posso resumir, né, trazendo para uma palavra
o que é colocar a satisfação do outro em primeiro lugar, né? Essa realização do outro em primeiro lugar, eu posso colocar um sinal de igual, né? Que eu estou na equação, igual a diálogo. O diálogo é exatamente isso, né? É você trazer o outro para si. É você verdadeiramente ter interesse em saber o que existe no outro. Weigman, nós estamos quase terminando, né? Eu quero dizer que hoje é um dia diferente. Hoje nós vamos sair e vamos voltar. Nós vamos dar continuidade ao programa. Nós vamos voltar com uma outra convidada, uma convidada também. Nós vamos falar sobre esse assunto. Eu precisei colocar hoje, porque ele está trazendo uma revolução aí para algumas pessoas. Então, são estratégias criativas no combate ao racismo. Que tem aí uma pessoa que está trabalhando bastante com isso. Ela, inclusive, ela escreve para a Carta Capital, ela faz parte da revista Fórum, do jornal GGN, sabe? Ela tem tudo a ver com essa escuta ativa. Se o ser humano ele conseguisse olhar o outro como igual, sendo diferentes, não teria racismo, não teria feminismo, não teria machismo. Nós somos iguais, sendo diferentes. Perfeito. Somos partes diferentes porque somos partes de um mesmo corpo, de um todo, né? Então, às 11 horas, Weigman, nós vamos voltar com o programa E Agora, José, para falar sobre esse assunto até meio-dia. Então eu convido o pessoal a entrar novamente, você também, a entrar novamente e participar conosco desse assunto, que eu tenho certeza que vão vir coisas incríveis, tá? E as aulas da trilogia, dos livros que foram publicados, foram lançados, estão disponíveis no canal do YouTube, Vanessa Paiva, tá lá, Quem Enxerga a Essência do Invisível, tá? E quem quiser se inscrever aí no curso, é só entrar no www.vanessapaiva.com.br. E agora, Weigman, gratidão pela tua presença, né? É sempre incrível conversar com você. Gratidão para todas as pessoas que estão aqui participando. E eu vou deixar agora, eu não sei, a gente já não foi bem com essa história de tempo da última vez, né? Mas eu vou te deixar livre agora, eu acredito que 4 minutos para você. Certo. Não, eu vou resumir de uma maneira muito rápida, né? Gratidão. Eu sou muito grato pelas coisas que Deus permite que aconteça na minha vida, né? Nós não somos donos da nossa vida, Deus é quem permite. Senão eu, ao tapar meu nariz e tapar minha boca, eu manteria-me vivo, mas isso não acontece. Em segundos eu me vou. Então isso mostra a minha simplicidade e eu tenho que realmente me inclinar diante desse ser superior, que é quem me permite passar por essas emoções maravilhosas e esse momento maravilhoso. Que lindo! Parabéns, Weigman, parabéns mesmo. E assim, eu deixo aqui um grande abraço para vocês, né? Eu deixo essa reflexão sobre a questão do diálogo, a importância de escutar o outro, de olhar para o outro, né? De perceber que sem o outro, na verdade, nós precisamos do outro para existir, né? É como um corpo humano, um órgão não existe sem os demais órgãos. Então, se o outro não estiver bem, de alguma forma, uma parte de nós não está bem. Né? Verdade. E aí, esse pouco, a gente olha primeiro para o nosso mais próximo, que é a nossa esposa, nosso marido, né? Nossos filhos, nossa casa, que é onde as pessoas tiveram que ficar por causa da pandemia, né? Isso mesmo. E aí você, a partir desse olhar, você começa a olhar além disso tudo, né? A gente já falou aqui no programa sobre o meio ambiente, a gente começa a olhar para o meio que a gente vive, a gente começa a olhar para os vizinhos, né, para a sociedade e até para o planeta. A gente começa a perceber que tudo faz parte de nós. E que, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente aponta reclamando, essa violência, de alguma maneira a gente tem alguma coisa a ver com isso. A gente contribuiu de alguma maneira para que essa violência acontecesse. Esse grupo que você montou aí, esse trabalho com os presídios, foi exatamente nos presídios que esse meu olhar se abriu.
né? Quando eu fui trabalhar dentro do presídio, que eu comecei a conviver com eles, a escutá-los, a escutar a família deles, eu vi o quanto nós somos responsáveis por tudo isso. Né? Verdade, verdade. Foi ótimo, pensa numa sensação maravilhosa. Vou ver como é que eu faço para acompanhar agora. Quer dizer, terminou aqui, já entra no Já outro, né? entra de novo, só espera eu voltar e vocês entram de novo para poder assistir o próximo programa, tá bom? Vamos ficar, gente. Vamos emendar, fazer uma emendadazinha. Amanhã